Oi, gente, voltamos. Eu estou batendo um papo com o professor Douglas do canal Isto é História e ele está falando um pouquinho para a gente sobre a sociologia, né? Ele fez uma análise sobre a sociologia e sobre a sociologia no Enem e já está salvo aqui no feed, tá? Então todo mundo, quem não acompanhou o começo da nossa live, eu salvei no feed para você, já está lá disponível. E a gente vai continuar, vai finalizar agora com o Douglas sobre essa visão da sociologia aí no Enem, tá? Então, só uns minutinhos para o Douglas entrar, para a gente poder finalizar a nossa conversa aí. E todo mundo que quiser o material que o Douglas está disponibilizando, ou manda para mim no direct, ou manda para ele o seu, colocando que você quer o material e coloca o seu e-mail que o Douglas vai encaminhar, tá bom? Caio, Paula, Rebeca, João, acho que é João, né? Todo mundo aí, muito obrigada por participar. Agora a gente vai abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas relacionadas à sociologia, relacionadas a que o Douglas acabou de falar aí, pode fazer as perguntas, tá? Que eu passo para ele. Aí, ó, já entrou, agora eu vou solicitar aqui. Thaís, tá gostando, Tata? Manda aí suas colocações nos comentários. Douglas, pede para participar que eu aceito, porque eu não tô conseguindo te conectar aqui. Ei, Cida, saudades. Paula, beijo. Paula deve ser aluna do Douglas, não sei. Todo mundo aí, gente, a gente vai terminar, vai finalizar a live de sociologia, tá? 4 vidas de mãe também. Todo mundo que está acompanhando, muito obrigada. Só aguardar para ver se eu consigo chamar o Douglas aqui para entrar. Ah, consegui, vai entrar. Agora acho que foi. Voltamos. Legal. Agora foi, eu não tinha visto a solicitação. Então, Douglas, para todo mundo aí, gente, o Douglas tem uma página, né, no Insta que chama Isto é História. E segue ele lá que vocês vão gostar. Além de história, ele posta sempre, todos os dias eu vejo ele com livro, fazendo umas reflexões bem bacanas aí. Acho que vai ajudar todo mundo, né? A adquirir um tiquinho de conhecimento. Hoje você está lendo o Cortella? O mestre Mário Sérgio Cortella, né? Um livro muito bom, super recomendo, né? Pensar bem nos faz bem, né? Pensar bem nos faz bem sempre, né? E a gente estava finalizando. Eu já, inclusive, deixei no feed aí do meu canal. Salva a nossa live, tá? Eu vou ver se eu consigo já jogar no YouTube e passo aí para você o link. Legal, Se alguém te legal. pedir para você poder compartilhar. E a gente Uhum. finalizou a live anterior falando sobre a questão de civilização, né? O que, que é uma sociedade civilizada? Será que eu que domino mais ou menos aqui a tecnologia, eu sou mais civilizada do que os indígenas que vivem, Exatamente. né, lá na floresta? Será que nós que falamos o português somos mais civilizados que as tribos africanas que têm seus dialetos? Eu acho que essa questão de civilização é uma das grandes questões da humanidade aí, né? Não sei se o Sim, Douglas concorda, mas são questões que se eu considerasse todas as pessoas civilizadas dentro da sua cultura, talvez a questão de guerra, de povos subjugados, isso não existisse igual existe e existiu na sociedade, né? sim, claro. Se a gente voltar para a história, a gente tem exemplos terríveis, como, por exemplo, o próprio evolucionismo social, que partia do princípio de que existiam povos primitivos e povos civilizados, e que os povos civilizados tinham um dever de levar a civilidade até os povos não civilizados. É daí que surgiu a missão civilizadora
do contexto do imperialismo no século XIX, ou também chamado de neocolonialismo, né? Se a gente pegar outro referencial, que é o darwinismo social, que partia do pressuposto que havia diferenças evidentes entre brancos e negros, e essa diferença evidente era marcada, inclusive, pela questão econômica, entre pobres e ricos. E aí, de maneira trágica, o darwinismo social ajudou a justificar o apartheid na África do Sul, né? Um regime segregacionista que vigorou de 1948 até 1994, quando o Nelson Mandela assumiu como presidente, né? Que dividia negros e brancos, que tinha hospitais para negros, hospitais para brancos, escolas para negros, escolas para brancos, praias para Bebedouro. negros, exatamente, bebedouros, né? Era uma Eu acho que monstruosidade, né? E também o racismo científico, do Robert Knox, numa obra que é Preconceito Puro, um livro chamado Raça é Tudo, em que ele usando as falsas ciências como a craniometria, que era mensurar tamanho e volume de um crânio, e a frenologia, freno-mente, logia, logos, estudo da mente, né? A frenologia, usando a frenologia, ele se propôs a estudar cérebros humanos, comparar um cérebro de um europeu, um cérebro de um pigmeu africano, e chegou à falsa conclusão de que o europeu era superior, era civilizado. E aí defendeu coisas absurdas como a eugenia. É o bem, genia, gênesis, origem, a boa origem. Isso fundamentou o nazismo, o arianismo no nazismo. O nazismo se fundamentou nessas falsas ciências. A política de branqueamento da população brasileira no final do século XIX também foi pautada por essa ideia absurda aí de que os negros eram indolentes, inferiores e devia atrair o branco europeu, porque o branco europeu era sinônimo de civilidade. Então, todas as vezes que a gente usou esse referencial, eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas é muito perigoso tentar construir um foi a referencial. Manu a Manu? pergunta. É muito perigoso tentar construir esse referencial. É bem verdade que a gente pode pegar um referencial da jurisprudência, da lei. Então, se existem leis que regram a minha vida em condomínio, então se a vida em condomínio, no meu prédio, se ela é possível, é porque essas leis ajudam a trazer civilidade às pessoas que vivem nesse prédio. Se a vida no trânsito é possível, se as pessoas não causam acidente no trânsito, estão cumprindo as leis de trânsito, é possível dizer que o trânsito está civilizado. Aí sim, se eu buscar na origem etimológica da palavra, na etimologia da palavra civilita, né, civita, aí sim eu encontro uma certa civilidade. Mas comparar é muito perigoso. Eu não gosto, particularmente eu não Acho que é gosto. justamente isso que a gente, né, que a sociologia no geral, que ela quer retirar essa questão de reduzir. Isso é civilizado, isso não é civilizado. Por quê? Uhum, Você foi na questão das leis. Se a gente for olhar uhum, pelas nossas leis, talvez uma tribo indígena que não siga as nossas leis uhum. poderia ser considerada não civilizada, mas ela tem leis próprias. Claro, sem sombra de Né? dúvida. Então, Não é assim, é porque. bem Não é, complexa essa questão de exatamente. civilização ou não civilizado, né? Isso vai depender, acho que, e outra coisa, outra dica, a gente está falando de provas, né? Eu lembro, quando eu estudava ainda, o professor me falou, cuidado ao ler as respostas e ver coisas bem definidas que não dão margem para discussão, principalmente nas áreas de humanas, né? Somente, apenas, essas coisas que reduzem essa discussão, que isso daí pode ser uma pegadinha, pode ser um erro. A gente está falando das questões do Enem, né? Essa questão de você pegar os conceitos e reduzir eles a só uma coisa, a uma coisa única, a uma única verdade, geralmente tem por trás aí algumas pegadinhas de questões, né, Sim, Douglas? verdade, verdade. Voltando a essa questão da referencial da lei, por exemplo, não é porque a gente tem leis escritas em um pedaço de papel que nos fazem melhor ou pior do que uma tribo indígena que tem suas leis, por exemplo, aqui, as leis consuetudinárias, né, passadas de geração para geração. Não é isso, não é essa a questão. A questão é que a lei faz da gente, né, possibilita a nossa vida civil, a nossa vida em sociedade. Né? Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver. Se alguém tem mais alguma pergunta, ou a gente pode finalizar. Tem alguma coisa sobre a questão da sociologia no Enem que você gostaria de colocar, Douglas? Ou a gente É, conseguiu amarrar direitinho? como foco, como seguindo uma hierarquia, os clássicos da sociologia, muito importante, Comte, Durkheim, Weber e o Marx, o Karl Marx. Sociologia contemporânea, né, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, conceitos como cidadania, cultura, educação, política e poder, né, no Estado, relação com o Estado, capitalismo, economia e sociedade,
a indústria e cultura, são ao longo da história das últimas provas de 2009 até a última prova de 2019, são os temas mais relevantes. Eu coloquei em ordem mesmo, né? Coloquei em ordem mesmo. Eu tenho essa ordem, eu tenho essa lista, eu posso enviar também. Eu vou preparar um materialzinho, chupetinha, mel na chupeta, para você que deixar o seu e-mail, tá? Você que deixar o seu e-mail, eu vou preparar esse material chupetinha com a lista do que é mais cobrado, por percentual de questões, inclusive. A porcentagem de questões que foram cobradas nos últimos Enems. Aí você vai enviar com todos aqueles conceitos que eu citei, dos 4 grandes, o quarteto fantástico da sociologia, e eu vou disponibilizar esse material para você, ou em PDF, ou em Word, ou em PowerPoint, que a gente vê da melhor maneira possível. Tudo bem? Ó, agora é só elogios. Nós temos que voltar, nós vamos falar de filosofia, né, Douglas? Você está me devendo uma resposta lá do horário. Verdade. Ó, tá tão complicado para mim, porque eu só tenho esse horário. Inclusive, eu tô até estourando aqui, eu não sei como não me ligaram ainda, tá? Mas eu tô estourado aqui. Mas assim que eu conseguir definir, eu vou te mandar direitinho a data, porque eu não consegui ainda conversar com o coordenador da escola, para a gente... Imagina, ainda mais essas aulas online, a gente não pode nem falar que é atrasado, porque você está online, né? Exatamente. Gente, mas então, Douglas, eu vou te liberar que você tem aula, né? Eu digo até que a gente está trabalhando mais de casa do que se tivesse sala de aula, né? Assim, a minha realidade é um pouco diferente da sua realidade. Eu queria estar, talvez, tendo esse contato mais próximo com os meus alunos, e eu não estou tendo tanto nesse momento, porque o tipo de aula, trabalho somente na rede estadual, na rede pública, e o tipo de contato com o aluno ele está muito reduzido. Eles não abriram uma plataforma mais direta entre o professor e o aluno, eles resolveram centralizar isso, sabe, Douglas? Dá também uma live aí, se a gente for analisar esse... Com certeza, sem sombra de dúvida, dá mesmo. Se a gente for analisar esses quesitos. Mas eu te agradeço demais. Eu que sou grato. Vou também mandar lá meu e-mail, porque eu quero esse material para eu poder também analisar. E vou ficar no aguardo de marcar aí a nossa live de filosofia. Legal, vamos sim, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu, Douglas? 4 módulos, Comte, Durkheim, Weber e Marx, mais essa lista do que é mais cobrado, do que já foi cobrado e o que é mais cobrado no Enem. Vou preparar o material e aí, assim que eu receber essa lista de e-mails, a gente vai trocando essa lista de e-mails. Se cair no meu direct ou se cair no seu, a gente vai trocando. E aí eu envio o material para o pessoal, tudo bem? Ótimo. Eu gostaria demais de agradecer a oportunidade, Sabrina. Vamos marcar mesmo de filosofia em breve, se Deus quiser. Vamos trocar outras ideias depois, tá? Outras ideias sobre outros temas depois. E iniciativas como essa, iniciativas como essa que você está promovendo, eu acho que podem transformar o mundo. São pequenas coisas, mas que podem transformar o nosso mundo. E ela precisa de mais, de pessoas assim, transformadoras. Se for de um em um, já tá bom, né? Nós dois estamos conversando com 30. Já conseguimos até muitas pessoas. Se desse 30, 5 pessoas compreenderem, que passa para mais 5, a gente vai multiplicando as coisas boas aí, vai multiplicando o conhecimento, né? Que conhecimento é uma forma de resistência e é uma forma da gente conseguir sobreviver nessa sociedade também, né? A gente tem conhecimento. Analisar o nosso contexto aí, ó. Seus alunos estão aqui falando que tem muito orgulho. Deixa eu ver. Lucite, professor Douglas sempre arrasando. Tenho muito orgulho de trabalhar com essa pessoinha. Então, um abraço para todo mundo. Tá salvo no feed. Se não deu tempo de assistir, volta lá e assiste. E eu vou também disponibilizar no YouTube para ficar mais fácil da gente poder visualizar, tá bom? Muito obrigada, Douglas. Um abraço, tudo de bom, gente. Até a próxima. Tchauzinho, gente.